Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, um programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve estar careca de saber, como eu que já estou ficando careca, toda vez que eu estou aqui tem alguém divertido, bacana e interessante para falar sobre educação e tecnologia, educação nas mais variadas formas. Estou aqui agora com Júlia Rodrigues. Tudo bom, Júlia? E aí, Rodrigo? Tudo bem com tudo você? Bem, é muito estranho falar oi, tudo bom, quando a gente acabou de almoçar junto, né? Isso, muito estranho. Muito estranho, mas tudo bem, as pessoas precisam dessa formalidade. É uma coisa importante para as pessoas. Então, assim, a gente sempre, nesse programa aqui, a gente sempre conversa sobre educação e tecnologia e tal. Mas, antes disso, eu sempre peço para todo mundo contar a trajetória. Então, basicamente, você é uma professora de yoga, que está nisso já há muitas luas. Muitas luas. Né? Desde que a Terra era uma imensa bola de fogo. Isso. Um pouco depois dos dinossauros. E eu sempre peço para as pessoas contarem a trajetória, como é que chegaram aqui até lá, porque... Isso é uma coisa que eu senti, né? Que no meu... Quando se tem um aluno de mestrado, de doutorado, de graduação, eles acham que você nasceu pronto. Isso. E não, você não nasceu pronto. Foi toda uma trajetória que te trouxe até aqui. Então é sempre legal perguntar, como foi a sua trajetória? Muito bem. Então, vamos lá. Na verdade, a minha primeira formação é em filosofia ocidental, né? Filosofia... contemporânea na Universidade Federal. Quando você era criança. Isso. Trajetória então, mesmo, porque a trajetória não começa na graduação. Boa. Então sou a Júlia, brasileira, de Curitiba. E se for para me definir, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre gostou de ouvir histórias, ler histórias e contar histórias. Isso é bem importante. E, então, sou daqui e desde muito pequena eu gostei muito de ler, de conversar sobre coisas que tenham a ver com desenvolvimento pessoal, interior, expansão de consciência, paradigmas sobre a realidade, e desde pequena. E o que faz a gente ser meio estranho, mas tudo bem. E, então, a minha formação primeira é aquela coisa que a gente acaba devendo aos pais, né? Tudo que vai lendo desde pequeno, convivendo com irmãos e amigos. Porque seu pai era professor da Federal. Meu pai, ele é servidor, ele é médico, né? Da Universidade Federal do Paraná. Médico focado mais em medicina do trabalho, que é importante esse dado. Então, meu pai é médico e minha mãe é professora de artes como formação. E depois deixou de ser professora quando teve os 3 filhos, né? Somos eu e mais 2 irmãos mais novos. E aí, então, começou daí essa curiosidade, as leituras, as conversas, as interações, o que depois, lá pelos 14, 15, me levou a me tornar RPGista, né? RPGista, isso é uma coisa muito importante jogando na RPG, trajetória de uma pessoa, né? Claro. Então, uma adolescência cheia de livros de teorias sérias e outras de muita fantasia, né? E o RPG entrou numa parte bem importante disso, né? Que é como você aplica isso na parte da criatividade. Aí depois, momento crítico, né? De escolher o que você vai fazer para... O que você vai ser quando crescer. E eu lembro de estar ali com uns 16 anos e pensar assim, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei as coisas que eu não quero fazer de jeito nenhum. E aí eu pensei, poxa, eu preciso de mais tempo para decidir. Então eu pensei, vou entrar na filosofia, porque com certeza eu vou gostar do que eu vou continuar estudando, né? E daí lá eu vou ganhando tempo para descobrir possíveis trabalhos, né? Então, quando eu entrei na filosofia, eu entrei pensando em ser pesquisadora e professora acadêmica, né? Da filosofia. E aí, quando eu entrei na filosofia, no segundo semestre, consegui bolsa, consegui fazer parte do grande... como é o nome do programa? PET, né? Programa de elite. Programa de... Elite de treino... O E é de elite, mas o T eu não lembro. Não lembro também. Então, eram 8 vagas para uma graduação inteira. Então, né? Sim, é um bom indicativo, né? E isso foi uma coisa que
me auxiliou bastante, porque além das matérias formais, a gente tinha um grupo que era semanal com os professores, né? Então, a probabilidade de sair dali já com mestrado, já, né, encadeando a carreira, ia ser uma coisa bem... com publicação, né? Só que no convívio com os meus professores de filosofia, do PET, eu descobri que eu não queria mais ser professora de filosofia. Na universidade. Mas por quê? Eles eram tão ruins assim? Não, eles eram muito bons, né? Coerentes no fazer ali acadêmico, mas o professor que eu me afeiçoei mais e que era para ter sido meu orientador, o professor Joel, grande Joel, ele não fazia parte desse grupo que tinha os estudos ali, e ele era uma pessoa muito diferente, com a qual eu me identifiquei. Então, ele era um professor que, fora da turma, né, fora dos trabalhos, o tipo de atenção que ele dava para os alunos interessados, ele era realmente diferente, assim. Então, por exemplo, ele foi uma pessoa que, em várias conversas e vários passeios, ele sabia o nome das árvores. Olha, que massa. Ele me ensinou o que era café. Então, a gente tomava café de cantina, né? Aí, uma vez ele falou, vocês sabem que esse café que tem aí que vocês tomam em casa, que você compra no mercado, isso aí não é café de verdade. Isso aí vai um monte de folha, um monte de serragem, deve ter milho aí, às vezes pode ter até inseto. Ele falou, vou levar vocês tomarem café dentro do shopping, como é o nome daquele shopping que tá na Marechal ali? Shopping... Na Marechal? Você passa o Teatro Guaíra, segue na rua de trás, e daí tem o shopping... Não é Garcês é na 15. Já vou lembrar o nome. Tem o Itália ali. É o Itália. Tá. Dentro de Itália. E daí ele chamou eu e mais 2 amigos e falou, não, gente, hoje eu vou mostrar para vocês o que é café. E daí mostrou os grãos, daí mostrou as torras, daí mostrou a torra no momento, daí a gente tomou um café, odiou, porque você não está preparado às vezes para uma coisa que é boa, né? Claro, você está acostumado a tomar um café de um jeito, cheio de açúcar, e ele tinha ele não era um professor, ele era um mestre, ele era um Sr. Miyagi, assim, sabe? Ele era uma pessoa... Ele veio a falecer, né? Então ele já não está vivo. Eu guardo com muito carinho, né, as coisas, as correções dele, assim, mas foi uma pessoa que... E daí o que aconteceu nessa outra interação com os outros professores? Quando eu ouvi a vida deles, eu não queria ser eles. Tipo, eu não quero ser eles quando eu crescer. Entendi. No PET foi isso. E eu entrei numa crise bem punk, assim, porque eu fui para filosofia para continuar estudando coisas que eu gostava e para não ir por caminhos com as quais eu sabia que eu não queria trabalhar. Uhum. Então eu ia para lá porque eu ia continuar estudando coisas que tinham a ver comigo. Sim. Só que quando eu cheguei lá, eu não gostei do que eu vi em termos de departamento, em termos de... Porque, né, tem toda essa... burocracia, E eu só pude ver política. isso com 17, 18, 19, porque a gente estava próximo dos professores demais, né? A gente não estava na sala, a gente estava junto, né? Era considerado... Colegas, né? Iam ser tutorial... a gente ia... Provavelmente seria a próxima leva de professores, então coisas ficavam mais abertas pra gente. E daí, nesse momento, eu tinha esses 2 espelhos, né? Os professores, que era o que eu tinha mentalmente definido e tinha colocado um objetivo, e provavelmente eu faria, né? Uhum. E tive essa outra visão do Joel, que ele era uma pessoa que, embora estivesse ali, ele era um estranho ali. E ele vivia diferente a filosofia dentro da academia. E eu pensei, cara, que louco. Mas ele sofria, sabe? Ele era um inadequado, né? E aí eu pensei, caraca, bicho, eu queria ser igual o Joel, na real. Mas não sei se eu vou conseguir. E aí, o que eu vou fazer? E aí, beleza, foram passando os semestres, né? Eu me identificando muito com muitas matérias e muitas linhas de pensamento e odiando outras. Claro. Então, por exemplo, né? Lógica. Filosofia da ciência, eu descobri que eram gaps que eu teria que me esforçar muito para me adequar. Não é tão fácil. Né? Então, poxa, desculpa, professor Eduardo Barra, né? Que tá lá até hoje. Muito legal continuar acompanhando os trabalhos dele em filosofia da ciência. Muito, muito bom. Porque agora eu tô livre para ler quando eu quero, né? Então agora eu gosto. Claro. Aí
E aí fui me identificando com uma parte da filosofia contemporânea, que é um autor chamado Bergson, década de 20 mais ou menos, 1920. E ali coisas aconteceram com o meu cérebro. Porque algo mudou no meu cérebro. As engrenagens começaram a mexer diferente. Então ele foi um pensador que me ajudou nesse processo de crise com a filosofia. Porque então eu tinha definido uma coisa muito reta, né? Tipo, vou na filosofia, vou graduação, vou mestrado, doutorado e vou dar aula aqui. Então eu estava... E se eu tivesse mantido esse objetivo, né? Talvez tivesse enrijecido, eu não sei, né? A gente não sabe quem é essa Júlia desse multiverso, né? Talvez esteja feliz lá também, pode ser. Mas daí, com a influência estranha do professor Joel e daí da leitura do Bergson, foi me abrindo uma outra visão. Porque o que acontecia? Hoje não é assim mais na Universidade Federal do Paraná, mas na época era. A filosofia ela era muito restrita a um tipo de pensamento, que é a coleção dos pensadores, né? Tudo muito... pouquinho, desse um passo para fora. O Joel brincava comigo. Comecei a estudar o Bergson. O Bergson é biólogo. Daí eu brincava assim, falava, que biólogo, cara? Tá lá nos pensadores. Eu peitava ele, né? Isso aí é biologia, isso aí não é filosofia. Então me diz por que é filosofia. Mas era nesse... E não tinha bergsonianos. Sim. Então, assim, se quisesse estudar, por exemplo, Nietzsche, na Federal do Paraná, em 2002, era só com o Joel. Só. Sabe? Tipo, não daria. Ou ir para a USP ou ir para o UFRJ. Mas ele brincava, sabe? Ele usava isso para estimular. Falava, mas isso aí é biologia, isso aí não é filosofia. E aí eu tinha que dar boas razões pelas quais, né? E isso ia gerando mais interesse. E o que o Bergson trouxe, né? Então, era um pensador que ele estava muito atualizado na ciência da época dele, mas trazia um frescor novo de metafísica, que fazia muito tempo que outros filósofos não tinham mais se mexido porque, né? Místico. Claro. Pode ser uma coisa meio religiosa, né? E ele traz essa coisa. E dentro disso, ele tem um livro muito bonito que se chama A Evolução Criadora, que ele tem conversas com peita, na época, já o Einstein, o Darwin. É muito bonito. Mas ele vai contra esses caras? Não, ele tem diálogos assim, bem interessantes e coloca componentes que fazia tempo que a filosofia não tratava, tipo coisa até da escolástica. Assim, ele depois foi considerado até um certo místico, com muitas aspas, né? Claro. Por experiências de consciência. Mas, na filosofia, tudo racionalzinho, tudo escritinho, tudo boas razões dadas, né? É uma boa teoria da realidade que todo mundo que for ler e tiver funcionamento, né, do intelecto vai entender como que ele chega nas razões dele. Então, o jogo da filosofia foi mantido. Só que ele trazia a parte da intuição. E aí, eu tinha uns 19 para 20. E eu li o Evolução Criadora em um final de semana. Sem parar. Tipo, eu não conseguia. Esse livro são o quê? Umas 300 páginas? Umas 300 páginas. No meu caso, essa edição tinha inclusive figurinhas. A edição nova então não tem mais. Era mais, né? Era, muito bom. Porque tinha essa... E ele ganhou um Nobel de Literatura por esse livro. É um livro de filosofia e ele foi premiado por literatura. Então, primeiro que literatura francesa, que eles escrevem muito bem, né? Claro. A parte poética e metafórica. E aquilo veio com um peso para mim de um jeito... mudou algo no meu cérebro. Depois eu fui estudar, né? Porque ler em 2 dias um livro de filosofia não significa que você estudou. Justo, né? Isso também é bem importante. Isso é bem importante. Depois você volta e calma. Deixa eu ver isso aqui direitinho. E ele é o primeiro filósofo que fala sobre cinema. Quando? 1920. Pode ser mesmo. Porque o verdade, já é de 30, né? Uhum. Ele fala... Tem um último capítulo da Evolução Criadora que é o funcionamento mecanificista do cérebro. Muito bonito. E aí depois eu fui estudar. Então daí eu cheguei pro Joel e falei, cara, eu vou estudar esse cara aqui.
E daí, beleza, né? A gente fez a estrutura do que eu ia estudar, só que abriu um outro campo. Porque à medida que eu fui estudando ele, depois os comentadores dele, eu fui percebendo que ele estava falando sobre a vida. Uhum. E na filosofia, em geral, quando você vai conceitualizando muitas coisas, tipo, vira a pergunta sobre a vida, mas a vida em si, ela morre, né? Tipo, biologia, estudo da vida. Não, você estuda coisas mortas e dá nome, você classifica, né? Na filosofia, em teoria, você vai falar sobre a questão, mas você vai Com se uma conter distância. ali, com uma distância, né? E o Bergson não, cara. Aquilo era poético, aquilo era vivo, aquilo era religioso num termo de conexão com a coisa que você está lidando, sabe? E aí eu me apaixonei mesmo. Foi um arroubo, né? E isso me levou para o yoga. Como assim? Agora sim chegamos no ponto. Então, porque hoje eu sou professora de yoga, então eu chutei o balde. Chutei o balde, galera. Mentira, né? Eu insisti por muito tempo ainda dentro da filosofia. Hoje, tenho bons indícios que se eu voltasse, eu estaria muito mais feliz. Porque temas muito mais interessantes estão sendo abordados e estudados. Né? Antes não dava, era uma coisa muito rígida. Mas já se passaram 20 anos. Se passaram 20 anos. E pelos meus amigos que estão lá, continuam lá, ou voltaram, ou estão dando aulas lá, até as cosmogonias indígenas você tem como abordar. Não, 20 anos atrás não podia. Isso, verdade. E isso me incomodou e, tipo, eu realmente fugi, porque eu falei, entendi o que eu queria aqui. Eu estava passando um tempo até decidir o que ia fazer da vida. Claro. E aí apareceu essa via, que é a via do yoga. E o yoga é filosofia. Ponto. Na Índia, tem modalidades de yoga que são só mentais. Essa coisa que a gente vê do Ocidente, do corpo, que é muito importante e que eu sentia falta na filosofia, né? Porque uma boa parte esquece, né? Tipo, que a gente é vivo, né? Mas não é... Quando falo de yoga, claro que vai vir imagem, né? É melhor, então, que venha a imagem da pessoa sentada meditando do que uma posição bonita, sabe? Ou de algo... Porque o yoga, ele é considerado uma filosofia prática. E daí isso... Aí pegou. Aí pegou, né? Aí eu, descobri o que eu queria. Não deixar essas questões que desde a infância me interessavam. Então, no primeiro momento era via ciência. Depois eu descobri que a ciência, ela também tem tem paradigmas que estão norteando, né? Claro. Né? Depois a filosofia, daí você vê a filosofia como uma coisa que está naquele lugar onde eu estava, né? Porque não era o mundo inteiro que estava enrijecido, estava dentro de Curitiba, num lugar, né? Porque a gente fala, não é a realidade que eu estava vivendo, né? E na época, começando a internet, então você não tinha como ter não tinha como saber o que estava se estudando de filosofia do outro lado do mundo, né? E então foi isso. Daí eu cheguei no yoga pelo Bergson. Nossa, isso é uma boa história. É? Uma boa. Porque ele falar de intuição para uma cultura toda fundada em razão, e intuição não é emocionalidade, intuição não é sensação, intuição é um modo de conhecimento. Que isso vem lá do Descartes, né? E 1600 e uns quebrados, vamos falar, olha, agora tem a razão. Tá até hoje aí, né? Tá até hoje, existe... né? Cartesiano é isso, né? Isso, a gente tá numa... Razão, ignore tudo o resto. Tridimensional. Como é que é? Quantas teorias de física já não adiantaram e o mundo ele é cartesiano ainda. Isso. Em pequenos bolsões não, né? Mas não... Mas assim, você tem que ter uma personalidade em casa e outra no trabalho. Isso é a coisa mais cartesiana possível. Isso. Não, eu no meu papel de pai sou, eu no meu papel de professor sou. Isso é muito cartesiano, né? Dividir as coisas em caixinhas e tal. Totalmente. E depois, claro, vem o Kant. O Kant, mas bem depois o Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Que é transformar a filosofia em ciência. Isso. E aí? Daí, até a filosofia, gente, a filosofia é, em teoria, o olho mais livre, né? Pois é. A hora que é a mente ou o funcionamento da mente, seja ela individual ou coletiva,
se enxergando no seu funcionamento. Porque o bom filósofo é esse, ele está vendo o que está acontecendo e consegue, fazer a depuração disso e todo mundo que lê entender o que está acontecendo naquela época, né? Em geral, a gente vê atrasado, né? Porque a gente olha para trás. Só que o filósofo, ele está vendo agora. Por isso, ele supostamente prevê o futuro. Supostamente. Supostamente. É claro que é uma mentira, porque né, Mas, ninguém está à frente mas do às tempo. vezes parece. Às vezes parece. Parece. E o Bergson mais. Vou falar, agora é uma fala de gente apaixonada, né? Claro. Porque como ele é o dono do meu coração, então, né? Então ele parece que ele vê o futuro. E parece que o futuro que ele viu a gente não chegou ainda. Olha lá. Só que e é muito bonito que quando ele vai, porque quando vez que você vai fazer uma boa teoria de filosofia, você tem pessoas que já deram bons argumentos antes de você, então você tem que conversar com todo mundo, né? Claro. E a conversa dele com o Kant, que é depois do Descartes, basicamente é assim: meu amigo, eu não tenho como falar com você porque você já partiu de um engano. E você está falando do Kant, você não está falando de qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O Kant ajudou a mudar o mundo, né? Ajudou a mudar o mundo. Então, vou falar resumidamente, né? Porque ele fala assim, as grandes questões da filosofia, principalmente a questão do tempo, né? Uhum. Porque, na verdade, a questão da filosofia é a questão da consciência, né? Da experiência da realidade, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um corpo e uma mente, e que eu construo a ideia desse corpo e só tem a mente. Se eu fosse um cérebro numa cuba, a realidade ainda assim existiria. Eu posso dizer que não, que eu sou um monte de neurônios que estão criando essa matrix aqui, né? Na verdade, se você for ver, não tem tantas possibilidades de você defender ou não defender, né? São 6 possibilidades só, né? De que isso é bem, sempre que eu vou lendo alguém fala, peraí, o que esse cara está defendendo? Ele está falando é dualista, é monista, as coisas se conversam. O que é ilusão, né? É a consciência ou é a matéria? Ou é um pouco de cada? E aí quando ele vai falar com o Kant é muito engraçado, que ele fala assim, então é que eu não tenho como comprar a sua briga porque você partiu de um erro. Daí gente, que é todas as questões da filosofia que tem a ver com a consciência, que é o tempo interno, né? E quando você vai falar sobre o tempo, você está falando sempre sobre espaço, meu amigo. Sim. Né? E daí isso gera muito problema para a filosofia. E daí ele vai descrever essa realidade interna. E, gente, previu muita coisa, hein? Então, estamos aí, não chegamos ainda no que o Bergson já... Então, sobre questão de evolução de espécie. Então, por isso que ele tem que falar com o Darwin, né? Claro. Mas evolução interna, da possibilidade de uma mudança dentro de uma pessoa. Ou questão da liberdade, ou questão do quanto se expande, do quanto se enrijece, do quanto se muda. A questão é a mudança, né? A duração para ele. E é muito, muito incrível. E daí como que chega no yoga? Porque o yoga é essa ciência aplicada. E o que é yoga? Para quem não sabe nada. Nada. Então, vamos lá. Então, o yoga é definido como uma filosofia prática. Beleza? Então, se for falar poeticamente, o yoga, quando ele vai se debruçar para a realidade, seja ela externa ou interna, porque, na verdade, só tem como se debruçar para a realidade interna, não é para resolver pequenas questões cotidianas, é para resolver a equação cósmica da realidade. Então, opa, estamos falando de filosofia. Sim. Só que permite, vou falar ocidentalmente, né? Porque eu sou de Curitiba, do Brasil, em 2023, então eu vou falar daqui olhando para o yoga, porque o yoga provavelmente tem mais de 10 mil anos. Tá? Tipo, comprovadamente, assim, para não errar, 5 mil tem mesmo, porque tem registro. Dizem, entre 8 e 5 é bem seguro de dizer. E, então, existiram pessoas dedicadas a fechar os olhos e contemplar a realidade interna e entender o funcionamento do que acontece na sua realidade de consciência. Teve gente que parou, na verdade, tem gente que faz isso, né, diariamente. E depois conceituar, mas para agir. E é assim, o yoga, ele é uma ciência da mudança interna.
do não enrijecimento de paradigma interno. Então, é um exercício de não... De estar aberto. De estar aberto. Porque, na verdade, de ampliar as possibilidades de escolha. Certo. Né? Então, é uma ciência da liberdade. Se você... Se você for, tipo, né? Então, se eu for falar daqui, né? Do Ocidente para o Oriente. Quem fez isso, né? Muito. O Campbell fez isso, o Jung fez isso. O Jung foi lá no yoga e ele praticou. Ele testou coisas, né? Com o olhar dele de psiquiatra, né? Psicólogo. Né? Na verdade, ele é psicanalista porque ele vem do... Ele era médico. Ele era médico. Eu acho que ele era psiquiatra. Acho que ele era psiquiatra. Mas é que o olhar dele, mesmo ele sendo psiquiatra, o olhar dele veio do Freud, lembra? Tanto que eles fecharam o pau, brigaram e tal. Sim e não, porque ele tinha um outro professor antes do Freud, né? Que era aquele Broiler. Que também era amigão do Freud. Também era amigão. É todo mundo meio parecido, mas ele... Mas ele foi o cara que deu um passinho diferente. Isso. É assim, qual que é o passinho que, na minha visão, tá? Agora eu posso estar muito errada, mas eu acho que não. Passinho porque eu tô falando pela visão do yoga. De nenhum jeito o Jung, ele vai te dar elementos para você se proteger do seu inconsciente. Sim. Nem se proteger e nem reeducar. Ele é de uma linha que vai permitir que o que está ali apareça. Seja luminoso, sombrio, esquisito, desajustado. E isso é bem parecido com as coisas que aparecem no Bergson também. Então, assim, à medida que você vai... em geral, você tem uma intuição, você tem um tipo de conhecimento, um tipo de acesso. Acesso é uma palavra melhor, à realidade. E depois, com seus paradigmas, com as suas ideias que você faz sobre si, você vai lá e aplaca. Segura a onda. Né? Segura a onda. Por quê? Porque você tem respostas para dar, né? Pra sociais, familiares, né? Pra mil... Ou para a sociedade que existe dentro, que é o pior, na verdade, né? Sim. Porque às vezes ninguém tá vendo, né? A sua censura. Isso, né? É a sua autocensura. E o Jung, ele, nesse aspecto, eu acho que ele, de primeira, ele já não compra. Ele fala, isso aqui tem que vir, isso aqui não é menos, na verdade, isso aqui é mais do que o consciente. O inconsciente é muito mais. E tem mais conhecimento lá do que aqui. Conhecimento desse da realidade, né? O que eu posso... Só que são águas dificilmente navegáveis. Dificilmente navegáveis. Porque é tudo estranho. E é tudo, em geral, contra, né? A cultura. E é difícil até de escrever isso, né? Muito. Não à toa, o cara escreveu, sei lá, 50 livros. Então, e daí vem essa coisa muito boa, que é assim... Tá, e como que isso se dá no yoga, né? Isso. Porque é muito difícil escrever. E o que eu vou acessar não vai ser o que você vai acessar. Claro. A única coisa que a gente tem em comum é que a gente é humano. E olha lá, né? E olha lá. Então você tem técnica. Você só ensina técnica. E o trajeto que vai acontecer nesse acesso, meio que cada um vai ter que lidar. Né? Por isso que... Só que é tão diferente, né? A gente não tem nada em comum, mas ao mesmo tempo, à medida que vai abrindo, como o inconsciente ele é muito, muito, muito mais vasto do que o consciente, na verdade a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Pode ser também. E lá, né, seja lá no Paquistão, na Índia, no Butão ou em Curitiba, funcionamento da minha realidade, ela vai funcionar como a tua. E esses caras sabem há 10 minutos. Você fala assim, cara, o tipo de problemática que o Ocidente lida é uma casca muito fininha. E isso é muito danoso. Isso. Porque ele já gera produtos. E o yoga ele não visa gerar produto nenhum. Né? Esse conhecimento ele só serve para o indivíduo. E aí é muito bonito, porque é muito diferente um conhecimento para o ego e para o indivíduo. E o yoga é uma ciência do indivíduo sem individualizar. Né? E é muito bonito, porque o Jung também, né? Ele fala, eu não quero junguianos, até porque só eu que posso ser o Jung. Se eu me realizar como inconsciente, eu vou virar mais eu. E a Júlia vai ser mais Júlia. E o Rodrigo vai ser mais Rodrigo, né? Então é essa... Meio que dá uma volta, assim. E o Bergson, ele encosta nessa questão da intuição, que é o não aplacamento do que vem. Porque a natureza
para que ela evolua, o novo sempre tem que ser possível. E ele sempre é. E daí ele vai dando exemplos muito bonitos e muito poéticos, né? Então, e volta nos pré-socráticos, né? Eu olho para esse copo de água e eu jogo açúcar aqui. Por mais que eu já saiba que eu jogue o açúcar e ele vai se dissolver, irrelevante. Eu vou ter que esperar o tempo daquela coisa acontecer até que dissolva. A minha mente já sabe. Mas a experiência, esse açúcar se dissolvendo só vai acontecer essa vez. Sim. E por mais que todos os açúcares se dissolvam, essa experiência só eu tô vendo. Sim. Aí você fala, mas é muito presente, né? Poxa, então vem uma outra parte muito bonita do yoga, que é assim, vamos falar de ocidente, vamos falar de doença. O que estar no presente pode fazer pela gente? Primeiro, que nos colocar numa disposição de que o novo sempre é possível. Aham. Né? Então, a gente ganha um pouquinho mais de liberdade. Pouquinho, mas ganha. Viver o tempo inteiro do passado, o dano de saúde é imobilizador. Aham. Né? A pessoa que não consegue seguir porque traz o passado inteiro consigo, e a gente traz mesmo, né? Uhum. Sempre vai trazer. Eu sou historiador, né? Isso, Veja. Justamente. Então, aí a gente, seja uma história coletiva ou individual, a gente vai trazer. Só que daí ele fala, só que a tua história não começou quando você nasceu. E é muito bonito, porque o Bergson não tinha acesso ainda à genética. Então, ele não pode integrar na filosofia dela nem a ideia de gene. Não tinha isso, não existia. Eu fico pensando o que seria a filosofia dele com essa noção de memória celular. E pro yoga, cara, assim, os caras também não, né? 10 mil anos você não falava de genética. Mas eles têm um conceito chamado karma, que no Ocidente é tudo desvirtuado. Mas é assim, tem coisas que vêm com você e que vão definir quem você vai ser. Menos se você for um yogin. Porque a despeito de que casta que você... Porque lá... Poxa, aqui a gente tem estratos, né? Sim. Claro, cada um vai vir de um lugar e cada um... talvez por ser mulher eu possa menos coisas que você. Uhum. Por termos essa cor de pele, a gente pode mais coisas do que uma pessoa que tem uma cor de pele diferente. Mas dentro do meu posso, eu consigo alargar ele. Sim. Dentro do seu posso, né? E é sobre isso que o yoga trabalha. Então, tem as castas, que é uma coisa terrível, tipo, menos os yogins, que não tem casta. Você não importa se você veio do mais baixo ou do mais alto, né? Tem yogins, o Buda, por exemplo, foi um yogin. Uhum. Então ele era um príncipe. Então o cara tinha tudo, tudo. E ele era infeliz. Muito infeliz. E ele continuaria sendo infeliz até o último dia da vida dele, a não ser que ele saísse de dentro do palácio para ver a realidade. E se molhar numa outra percepção, né? Alargar. E é isso, o yoga ele é uma ciência da ampliação do agora, né? Então, se eu trago e me imobilizo por boas desculpas, que são verdadeiras, elas não são mentira. Claro. Só que depende se eu quero libertação ou não, porque é libertação, né? E a libertação, ela não sai barata. Nunca. Disse que é o caminho mais corajoso. Tipo, tem um preço, né? Tem. E aí, se você também não está no presente e você vive na antecipação, tipo, eu estou vendo o açúcar dissolver, mas eu já estou, tipo, eu não vivo também. Vamos. E aí é a grande ansiedade, né? Então, eu nunca estou aqui. Eu nem consigo desfrutar do que eu escolhi agora e eu já estou no próximo. E no próximo. E em todas as áreas, né? Então, a gente meio que vai sendo... E o yoga, ele é o... presente. É o presente. O presente. O presente. Então, assim, para quem pratica yoga, não é o meu caso, porque eu não pratico, mas eu vou tentar me conectar com o meu presente para tentar aplacar um pouco essa ansiedade? Eu vou tentar não colocar Pense que é como se fosse assim, ó, o intelecto é uma máquina de guerra. Ele foi feito para eu viver, para eu sobreviver. E assim, instinto de sobrevivência Sim. Faz todo sentido funcionar sim, bem, né? E o yogin, ele fala, pera, mas aqui, ó, dentro dessa sala aqui, não tá tudo bem? Tá. Você tá alimentado, você Tem tá uma aguinha. vestido, você tá
né? Digamos, estou no meio de uma guerra, porque as literaturas dos yogins é sempre história de guerra, é sempre história de penúria, é sempre história ou do príncipe que tem tudo e tá mal, né? Então, sempre sofrimento. Sempre. Mas agora, tá vivo ou não tá? Tô. Coração tá batendo? Sim, opa. Respiração tá fluindo? Tá indo. Beleza, né? E aí, o que dá pra fazer com isso? Porque não adianta eu falar do outro, do passado, da guerra que eu acabei de... Tá, mas fugiu, beleza? Então, o coração já parou de bater porque você estava fugindo? Você já correu, ou como é? Lutou, correu? Já, né? Então, e vai lidar com o quanto essa máquina se impõe à realidade, né? Então, é deixar o espaço para essa intuição que te coloca no presente. E o que ela traz? Depende. Claro. Aí, assim, se você acessa esse fluxo, vai te trazer infinitas possibilidades. Porque não é a tua mente dizendo quem você é e nem quem você será. Não é a visão de, não, mas se eu sou brasileira, se eu sou mulher, se eu sou branca, se eu sou... Obviamente eu vou ter que seguir esse caminho. Ah, é? É esse, ah, é? Tipo, não parece que não é isso que se apresenta, né? Então, o yoga, ele é o exercício de parar o pensamento. Só que daí, por isso, qual que é a primeira dispersão, né? A primeira dispersão é o nosso próprio corpo, que a gente não tem domínio nenhum, assim, ele é uma coisa... Nem o nosso inconsciente também. Não, é para ele vir, né? Então, assim, e para ele aflorar com a riqueza, porque em geral a gente tem medo dele, né? O que vai vir, né? Pô, até hoje eu contei essa história de quem eu sou, ele vai me trazer coisas e eu também sou essa. O Freud já falava isso, né? E aí, você né? morre de medo do seu inconsciente. Morre. Então, por isso que E aí o corpo ele vai ser a primeira dispersão. Então, se eu tiver doente, eu não vou meditar. Nem vou ter nem energia, né? Se eu tiver com uma dor de dente, eu não vou conseguir meditar. Se eu tiver com uma dor de barriga... Porque o dente, nesse caso, vai chamar tanto atenção que o inconsciente não vai conseguir chegar perto. Não. Eu tenho uma coisa biológica a lidar, né? Então, por que tem a parte corporal? Pense que o yoga é de uma época que o homem adorava o sol. Tá? Então, assim, eu já teria morrido faz tempo. 40 anos, bicho. Né? Então, assim, não... Era uma coisa para você conseguir isso muito rápido. Então, para te dar estrutura física. Daí, depois, digamos que tá tudo bem. Eu tô bem, eu não tô doente. Eu preciso de energia. E essa energia vem da respiração e da alimentação. E daí vem essas coisas engraçadas, né? Que são culturais, mas são do yoga também. Tem alimentos que te dão energia. E tem alimentos que, embora você nutra suas células, eles te tiram energia disponível porque eles levam mais tempo para digerir do que para deixar disponível. Então, eu preciso de alimentos que eu assimile e aquilo fique disponível na hora. E eu não dê trabalho ficar digerindo. Porque se eu fico muito tempo digerindo, eu tiro energia do sistema nervoso central. E eu preciso de energia no sistema nervoso central. Daí, beleza. Então, meu corpo, tá tudo bem, e eu tô com energia disponível. Aí, eu vou ter que lidar com as minhas emoções. Aí, o bicho pega, porque o coração é um inferno. Sim. Entendeu? O coração do ponto de vista filosófico, né? Porque até pros yogins não é a sede da emoção, nem é o coração, né? É o quê? São os pulmões. Olha, os claro, pulmões. Se você ficar com medo, você bloqueia a respiração. Se você se apaixonar, você fica, tipo, né? Claro, sem ar. Bonito. É bonito, né? Bonito. Então, não é o coração, ele é outra história. Mas, então, o órgão emocional é o estômago, é a metáfora, né? E aí, então, assim, daí você tem que lidar com tanto que a gente é birrento. Daí você vai ter que lidar com as suas birras, assim, ver gente, tipo, eu tô aqui, eu tô reclamando. Daí depois, se der tudo certo, teu corpo tá bem, você tá com energia, parou de ficar reclamando. Porque a hora que você para pra meditar, é um mimimi interno, assim, ó, e não tem ninguém ali, né? É você. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque o outro, porque agora, porque ontem, porque eu, porque... Ou você tá se chicoteando, ou você tá se exaltando, você fala... Aí vem a mente. Aí você começa a ver quem são os habitantes desse seu complexo mental, que vozes que falam, né? Aí, se você calar essa voz, talvez você tenha umas intuiçõezinhas, né? Que daí foi o que me conectou com o Bergson, porque a filosofia dele é a filosofia da intuição ocidental, escritinha, e
E é muito bonito, porque... Agora eu vou falar do Bergson de novo, sair do yoga. Ele saiu da matemática, Sim. que é um número. Ele saiu daí. Aí ele foi para física. Aí depois ele foi para Filosofia. psicologia. Lógico. Porque memória, né, cara? Tem uma coisa muito importante. Memória é uma coisa muito... Sim. E depois ele foi para a filosofia, depois ele foi para a biologia e terminou escrevendo um livro chamado, que é o último daí, As Duas Fontes da Religião e da Moral. Que é assim. Por que eu vou falar dessa parte, entre aspas, mística, né? Com todos os... As aspas. Todas as aspas, né? Tem duas formas de você encarar a moral e duas formas de você encarar a religião. Então, digamos, o yoga, ele seria um caminho de religação com quem você é via intuição. Sim. O que seria uma outra visão? Um tipo de religião, religação que é para controle. Então, eu preciso que as pessoas se comportem de determinados jeitos. Aí você já pega lá no Foucault, né? Isso, justamente. Tá. Então, o yoga não. O yoga é assim, imagina se cada um for quem é mesmo, hein? E como que será que seria isso? Mas daí a sociedade fica difícil pra segurar a onda, hein? E a mente, ela vai... A primeira coisa que ela vai defender é a sociedade. Fala, tá, mas e você? O que você veio fazer aqui? Tipo, tem coisas que tem na sua história, tudo que te trouxe até aqui, que só você seria capaz de aflorar para essa realidade. E eu outras. Claro. Só que a gente fica barrando elas, entendeu? Então, ele vai falar e a moral, né? Então, tem a moral que é para controle, para as coisas caminharem, não ser, digamos, barbárie. Mas será que se cada um também não fosse assim, será que seria barbárie ou será que seria uma anarquia perfeita de cada indivíduo realizado? Beleza, não, né? Aí vai brigar com ele, não precisa brigar comigo, né? Não. Então, essa moral da realização, eu não vou seguir preceitos porque eu vou ser punido, eu vou seguir preceitos porque faz sentido. Aham. Né? Isso internos e externos, né? Então essa, digamos, seria uma moral internamente libertadora. E, em teoria, né? Você vai no yoga, é muito interessante porque tem os preceitos básicos, eles são iguais aos ocidentais. Tipo, todo ser humano sabe algumas coisas. O Levi-Strauss já falou isso, não né? é? O mito Tipo, do incesto matar. e tal. Tipo, matar é algo, né? Que... Matar desde que não seja para comer um outro animal, não tem porquê, né? Sim. Embora na Bíblia não matarás, ponto. Isso. E aí, né? Mas parece uma coisa, uma lei grande, não parece? Aparece quase em todas as civilizações, né? Embora seja uma coisa banal, né? Comum. No entanto, eu não teria coragem... Todo mundo que escreve não matarás faz uma religião que mata uma galera que depois. Mata uma galera, então. Porque daí vai separando, né? O uso dos preceitos, né? Então, essas pessoas, com certeza, elas não estão num processo de liberação sua, né? Elas estão em outro rolê, elas estão usando as mesmas coisas para controle, né? E daí o yoga vem daí. Então, assim, sim, tem técnicas corporais, porque o corpo precisa funcionar. Uhum. Porque se você sentar e for tentar fechar os olhos, e o corpo vai doer. Ele vai doer. Mesmo que a pessoa seja um atleta. O meu vai doer, com certeza. Não, tipo... maratonista, ele vai sentar, ele provavelmente não tem a flexibilidade. Ele consegue correr. Uhum. Mas, na verdade, o ser humano ele precisa de poucas coisas. Ele precisa conseguir ficar sentado no chão, ele precisa conseguir deitar com conforto. Os movimentos que a gente precisa são 12 movimentos básicos. Agachar, sentar, deitar, sabe? Não é... E o yoga, ele é tudo pela simplicidade. Aí, claro, né, vem para o ocidente e vira outra coisa, né? Claro. Isso vai virando... Aí você pega só a parte física. Aí se você pega só a parte respiratória... Que vira um produto, né? Vira um produto. E é como psicologias do ego, né? Que depois viram da cria para os coaches, né? Isso. Você não está trabalhando para ver aquele indivíduo e para libertar ele das próprias rigidezes dele. Não, você está... para você trabalhar melhor. Para você performar melhor seu casamento, para você... sempre tem um objetivo. O outro que não tem objetivo, né? Em teoria, é para você permitir que aquela pessoa seja quem ela é. Não se sabe o que vai sair, mas não se deixa nunca. Né? Então, essa foi a conexão, né? Então, eu saí desses questionamentos lá do
Carl Sagan, do Cosmos, da ciência. Grande Cosmos. Falei para meus alunos Nossa, maravilhoso. semana passada. Para a filosofia, daí da filosofia para o yoga, porque é uma filosofia prática. Então, em teoria, né, o que eu faço da vida? Eu pego pessoas adultas, né? Uhum. E vou dar um monte de ferramenta muito estranha, só que com garantia de 10 mil anos, porque é assim, ó. Garantia de 10 mil anos. 10 mil anos. Então, assim, se você consegue respirar, você está falando comigo? Se eu te der um respiratório desses que tem 10 mil anos, você vai sentir o efeito. Ponto. Se você treinar, ficar fazendo repetição de um único som por um tempo, você vai ver o seu corpo incomodando, seu emocional chiando, a tua birra interna inteira vindo. Você fala, nossa, é assim que eu... Aí depois, como que a mente concentra ou não concentra? E você vai ganhando mais espaço. E às vezes acontecem as pérolas. Uma intuição vem, um insight vem, e aquilo vai fazer um barulho. Nunca mais. Ou perde horas de sono, ou tem que sair de um trabalho, ou tem que terminar um relacionamento, ou tem que dizer um não para uma pessoa, ou dizer um sim para outra, ou bancar, sabe? Quando vem, aí o yoga, aí é yoga. E o termo ele é união, integração. Do mente com o cérebro. Não, porque é coisa velha, né? Então é assim, sabe aquele... Não é um instrumento, é um... Você tem vários cavalos andando e tem aquele instrumento que deixa todos alinhados. Sei. Como que é o nome daquilo? Rédea, talvez. É que a rédea é aqui, né? Não, é um que todos os cavalinhos vão andar pro mesmo lado. Tipo, é um negócio de madeira, assim. Em geral, são 2 burrinhos. Yoga é isso, é esse negócio. Então, você tem um corpo, energia, emoção, pensamento, intuição, e cada um tá fazendo uma coisa, assim. Pá, meu corpo, eu nem lembro que ele existe, na real. Na filosofia, ele não existe, né? Sim. Na filosofia, ó, então, não, vou alimentar tudo e eles vão começar a andar conectados, unidos. Tipo, daí você vai virando uma orquestrinha. Cabresto. Não, porque cabresto também. É um negócio que fecha. Cabresto, bota aqui. Yuga de pôr ao jugo, sabe? Mas não de subjugar, é de alinhar o funcionamento. Aí é meio isso. Mas daí tem uma coisa que você falou que me remeteu a outra coisa. Que assim, o pessoal tá com muito medo de inteligência artificial e tal. Coisa que a inteligência artificial não consegue fazer é intuir. Intuir. Pode ficar bem de boa. Né? Porque não tem intuição. E assim, o medo é real, porque tudo que tá fazendo é não intuindo, né? Então, fala assim, a minha vida, que eu sei que... não meu trabalho, mas meu fazer, que na verdade, antes de ser uma professora, eu sou uma yogini. Isso não tem como ninguém fazer por mim. Claro. Né? E eu sei o quanto você tem que trabalhar para ter um pouco de intuição, para ter um pouco desses lampejos, sabe? De te tirar, porque não é contra mim, mas é ampliar a liberdade, é um negócio muito... É uma ciência mesmo. Sair dos lugares, entrar em outros, sabe? E é bem difícil, né? Muito. Em teoria, não sei se a gente teria outra coisa para fazer da vida, né? Na minha visão de... Né? Mas E tem todo esse esquema de contar a história, né? Que você deixou muito claro e tal. Isso. E daí, qual é que é o esquema do yoga com a... Não sei se dá pra dizer isso, com a contação de história? Porque o yoga você tá falando narrativa. do indizível, cara. Ah. Se eu tô te ensinando uma coisa que eu não vou saber quando acontecer com você, o teu lampejo não vai ser o meu, porque a tua história é outra, né? Nem da mesma forma. Nem da mesma forma. E eu não sei que técnicas, porque o meu corpo tem uma história, teu corpo tem outra história. Tua família tem uma história, minha família tem outra história. A gente sabe que isso é karma. Karma é a minha conformação física, a minha história, tipo, o que eu aprendi, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu país, né? Tipo, a gente tem um conjunto de todas essas coisas agindo o tempo inteiro. Mais dentro do que fora até. Né? Porque às vezes é irrelevante. Tipo, né? A pessoa que vai daqui morar em outro país e, na verdade, está levando tudo junto, né? Sim. Então, é o contrário, né? É tentar enxergar tudo para... Então, por que histórias, né? Porque a fábula e porque a metáfora e porque é muito mais fácil
você colocar a pessoa nesse estado pela quebra do que pela precisão. Ah, agora eu não entendi. Como assim? Tá. Então, porque quando você fala yoga, é a mesma coisa que você fala dança. Tá. Você pode estar falando, sei lá, eu posso estar na minha cabeça vendo alguém dançando forró e você está vendo alguém dançando break dance. E outra pessoa balé clássico. Então, yoga é a mesma coisa. Existe yoga só mental, só físico, só respiratório, um monte de coisa junto. E existe o yoga da quebra lógica, que é assim. Quem é o Rodrigo? Daí você fala, o que é o Rodrigo? Eu sou um professor. Net. Você não é um professor. O Rodrigo. Você pode ser, mas você poderia não ser, né? É, justo. Beleza, então outra coisa. Quem é o Rodrigo? Tá, eu sou um homem curitibano. Poderia não ser, né? Poderia. E aí, tipo, você vai... Só que não depende de mim daí. Não. Dependeria dos meus pais. Isso. Mas você vai no... Mas é a essência de ser homem que te define. Aí você vai... Cara, você vai... Como que é? Cercando, né? Sitiando. Sim. Sitiando. E daí, às vezes, abre um lampejo. Né? Quando é só nesse cálculo, né? Só o mental. Quando é de mantra, né? Que você fica repetindo uma coisa só. Exaustão. Aí o emocional já cansa de birra. Aí a mente, ela já deu todas as razões, ela já encheu as paciências e de repente você, pum, entra num outro estado. Você fala, opa, eu tô num funcionamento diferente. Uhum. E aí esse funcionamento, quando ele já abre com esses presentes, com percepções sobre si ou sobre a realidade. Que bem você estranhas. não tinha pensado antes. A ideia, a fábula e a história. Então, no caso do yoga, as principais narrativas, né? Porque aqui do Ocidente a gente tem a Odisseia, né? Você tem a Ilíada, você tem a Bíblia, que são coisas que mesmo que você nunca tenha lido, elas estão, né? Elas estão aí. Pro yoga, existe o Ramayana e o Bhagavad Gita, que é a história de uma guerra entre pessoas da mesma família. Então, eu estou guerreando contra pessoas da minha própria família, que na verdade é o que está acontecendo aqui, né? Claro, é você brigando com você mesmo. E o príncipe que está tendo que liderar uma guerra contra os seus próprios começa a ter ensinamentos do cocheiro. E tem um cocheiro lá. Você fala, pera, tem alguém que está nas rédeas e mantendo um caminho que parecia um serviçal e que, na verdade, se apresenta como sendo uma divindade. E aí começa essa descrição do que ele tem que fazer. Então, e é tudo simbólico. Claro. Tipo, e é tudo dentro, é tudo uma coisa que todos nós vivemos todos os dias, né? A vida inteira. Então, é esse príncipe, né? Que, em geral, ele está no comando, ele está liderando exércitos, mas ele não está nem confortável fazendo isso e nem sabendo quem ele é no rolê, né? E nem porque está fazendo ali. Nem porque está fazendo isso. Mas eu vou lá destituir os meus iguais de uma coisa, uma terra que eu nem sei se eu quero também, né? Claro. Então e é interno, né? E daí você e daí tem essa questão, mas não é uma coisa, porque isso é uma pergunta ocidental, né? Pro yoga não se coloca, mas no Ocidente se coloca. Mas não é muito egoísta, né? O mundo pegando fogo lá fora e você fecha os seus olhos para se concentrar. Você acha que a guerra começa onde, meu amigo? Justo. Você acha que a ideia de confronto, de controle, tipo a guerra que se expressa de um jeito, você está fazendo dentro da sua casa? Você está subjugando o tempo inteiro, ou sendo subjugado. Então, ou você está servindo, ou você está... E sendo subjugado então, você com você mesmo. Não que uma coisa anule a outra. Até porque os yogins têm um dito muito bonito que é: você não é passivo, você é pacífico. Quem não é passivo é outra coisa. Em geral, na Índia você vê linhas inteiras de yogins que tiveram toda a influência na independência. Que não foi bonita. Não foi bonita, foi sangrenta. E você acha que esse trabalho interno
assim, foi colonizado por ingleses, minha gente. Não é pouca coisa você ser colonizado por ingleses. Na verdade, assim, né? Foi o país mais colonizado, né? Eles não passaram por uma colonização, é uma série de colonizações. E essa identidade, muitas delas vão se mantendo pelas narrativas, pelas histórias, porque chega uma hora que você já não sabe quem você é. É muita invasão. E a história a narrativa, né? As histórias, para não confundir já com o historiador. A fábula e tal, ela ajuda você a compor uma sociedade, né? Se você não tem histórias em comum, você não tem uma sociedade. Não tem uma sociedade. Você não tem o direcionamento a coesão para a ação também de uma sociedade, não tem? Só que esse é um trabalho interno também. Aí, assim, toda vez que a gente vai dar aula, né? Se o professor no Ocidente for uma pessoa consciente do poder daquilo que está nas mãos dele. Então, você fala, você vai fechar os olhos porque é externo. Você vai abrir os teus olhos porque é interno. Vamos pressupor que existe essa distinção, né? Tá. Vamos pressupor, porque depende da narrativa que você compra, né? Já que tem essas 6 possibilidades. Então, fechou os seus olhos porque é externo, abriu porque é interno. E é para você amplificar a percepção de como você funciona, para depois, quando você abrir os olhos de novo, você conseguir ser mais assertivo com você e com os outros. E com a sociedade, né? Com a realidade. Com a realidade. Se impõe. Então, assim, não é uma coisa passiva. Ela é uma coisa bem ativa. Na verdade, é uma ação muito... Tipo, isso seria uma coisa que mudaria o mundo. Sim. Imagine pessoas que têm mais percepção sobre os seus próprios funcionamentos. Gente, seria... Porque as pessoas têm muita dificuldade em acessar, né? Mesmo porque, vamos combinar que a gente entrou numa seara nos últimos, 200 anos, no mundo ocidental, no qual você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme e morre. Isso, e daí tem uma coisa muito... Eu li ontem isso, dentro de um contexto da yoga, tá? A gente não tá ficando cansado por fazer muitas coisas, mas por não viver. Isso. Porque isso não envolve vida, não tem aquela mudança que é essa mudança, que eu vou estar lá no Bergson, né? Não vou nem voltar no yoga. Essa mudança que são esses passos lógicos de crescimento, eles estão cada vez mais padronizados, pasteurizados. Tipo, cara, talvez eu nunca conheça o Rodrigo. Você talvez nunca conheça a Júlia, entendeu? Porque não vai ter oportunidade para isso se expressar. Porque a gente está muito ocupado em... e aquele esquema, não morrer, né? Você trabalha tanto que quando você sai de férias, o teu trabalho é tirar fotos. Isso. Né? Isso é do Willem Flusser, já fala isso lá atrás. Tirar fotos para gente que não... É performance, é só performance, né? E aí tem essa parte muito bonita do yoga, não tem foto, né? Isso. E não tem nem condecoração, porque é um espaço que nunca ninguém nem vai ver. E as pessoas terem esse espaço interno cada vez mais amplo e mais... É não se alienar de si, né? E aí eu vou voltar. Mas isso não é muito egoísta? Tem que ter um privilégio, né? Quem que tem esse tempo? Cara, é muito foda, mas assim, você vai ter exemplos disso em todos os estratos. Sim. E aí, assim, vou dar exemplos brasileiros de pessoas que eu amo, beleza? Então, vamos lá. Sempre vou falar das mesmas pessoas, você vai ver. Se me conhece, você sabe. Mano Brown. Não é preto, né? O cara é nem branco, nem preto. Ele tá num lugar invisível. Periférico. E homem, a probabilidade desse cara morrer até os 17 é alta. Sim. E era uma pessoa que via contemplação. Tipo, os momentos que ele tirava para gerar uma arte, gerar uma voz, gerar uma visão X, que hoje é massiva, o tipo de movimento social que ele gera, com os tipos de voz que ele, né, a música, e tanto de gente que ele mobiliza, de mentes, faz quase 30 anos que tem mentes que estão saindo de torpor pelo que ele fala. De piazada, né? Piazada que ia morrer. E ele coloca essas pessoas em movimento. Beleza?
o Ferrez. Pô, o cara não tem nada. Meu, o cara é um empresário. Você quer falar de dinheiro, você quer falar de performance, quer falar de produtividade, você não quer falar da parte artística, a despeito do cara ser um grande escritor. Uhum. Então, assim, quem que tá falando de ego? O que você tá, né? Dentro do espaço, o que você tem para fazer, o que você está fazendo? Então, a contemplação, né? No caso do Brown, ele conta isso muitas vezes, né? Sentado no canto, sem ter nada. Nem comida, nem grana, odiado. Tipo, você for para a cidade, você morre. Você não pode, né? Você não é bem... Você tá periférico, né? E daí você para e você tem uma vida interna ativa. E a ponto de conseguir... mas não teve possibilidades. Tá, mas à medida que a coisa começa, ela vai ganhando mais possibilidades de existir. Agora, você bloquear, porque... Eu tenho 1000 desculpas também para não sentar a bunda e meditar. Sim. Né? Todos temos. Né? Mas tem a parte que me compete, né? Então, aí depois você faz o externo. Ou dá uma boa desculpa também, tudo bem. Claro. Mas assim, é chato ter que dizer isso, mas tá acabando. Já passou quase 1 hora. Porra. Então seria legal, assim... Primeiro, eu queria saber quanto tempo você medita por dia, faz yoga por dia. E segundo, acho que é legal você dar os contatos de como é que as pessoas te acham, já que você é professora e tal. Então, beleza. Então, eu comecei a fazer aulas em 2003. Então, pensa, eu entrei na faculdade em 2002. Em 2003, eu comecei a praticar. E já entrei numa crise absurda e me tornei professora de yoga, né? Então, 2006, dou aula desde 2006. Pratico desde 2003. Então, não é pouca coisa. Horas dedicadas a yoga. Olha, a meditação... Agora é que eu tô tendo coragem de fazer por mais tempo. Porque eu abri um espaço na minha vida para isso ter... Até porque toda vez que você abre esse espaço, mudanças acontecem. Aí, às vezes, você leva tempo para você se ajustar à nova realidade que você criou. E daí você volta para aquele lugar que vai te dar insights de novo, né? Mas... Se a pessoa for começar, vamos lá. Eu tenho um aluno... que só faz uma vez por semana. Mas ele faz uma vez por semana há 13 anos. 18 horas dos domingos. Esse cara é muito foda no yoga. E esse cara mudou muitas coisas da forma como ele é. Então, assim, perfeito começar com 2 vezes por semana. Né? Não podendo, 1 vez por semana. E como que perfeito te acham? É diário, né? Sim. E como que as pessoas te acham? Hoje em dia, @ZuRodrigues no Instagram. Zeu. Zu Rodrigues. Mas é Júlia Rodrigues. Tá, mas por Júlia Rodrigues acham também. Júlia Rodrigues Teixeira acha também. Mas Zu Rodrigues, daí quando procura Zu Rodrigues, daí é a primeira. Muito bom, muito bom. Isso. Então a gente precisa acabar. Uma pena, mas muito obrigado por ter vindo aqui. Foi bem divertido. Nossa, aprendi um monte de coisa. Pô, que é para isso que serve esse momento, né? E você que tá aí do outro lado já sabe que semana que vem vai ter outra pessoa sentada aqui, super bacana, para falar sobre educação e tecnologia e educação. Até mais!